Ó, gente, a criação de galinha da minha irmã, ó. Aqui ela colocando milhos para as galinhas, já arrancou o rabo das galinhas, que é para as galinhas ficar mais grossinhas, porque se não arrancar, fica as bichas magras, sei lá como que é. Não fica grossas as galinhas. Ó. Senão as bichas vão ficar magrelas, nem engorda quando fica com o rabo grande, né, Dileuza? Não engorda. Aí precisa arrancar o rabo para modo de elas engordarem. Tem galinha. Tem uma lá em cima do chiqueiro. Como é, Dileuza? Ah.